Hoje nós vamos conhecer a história de famílias que se formaram através da adoção. Histórias felizes, de sonhos realizados e também as etapas neste processo que une pessoas através dos laços de amor. A família da Adriana já começou com 3 meninas de idades diferentes. Hoje, Eduarda, Luísa e Camila têm 16, 14 e 13 anos. Nos sonhos de Adriana, a família começaria com um filho biológico, que com o tempo não veio. Sempre foi um sonho meu, né, ter um filho adotado. Mas, primeiramente, queria ter um meu e depois, sim, ter mais 2 filhos via adoção. E aí, na minha primeira gestação, na minha segunda gestação, eu descobri que eu não poderia ter filho. Eu tive 2 gestações e aí sim que eu fui descobrir que eu não poderia ter filhos. E então a gente parou por ali com aquele sonho de ter filhos e tal. Eu digo, não, então realmente vai ser pelo meio da adoção, porque isso já era um desejo anteriormente, né? A Adriana trabalhava no Conselho Tutelar e apadrinhou uma bebê da casa da menina durante as festas de fim de ano. Depois que a gente devolveu ela na casa da menina, né, a gente ia visitar ela todos os dias à tarde. Ia visitar todos os dias o bebê. Então a gente criou um vínculo muito grande. Então um dia a dona Suzana, que era a coordenadora da casa da menina, nos chamou dizendo que nós não poderíamos mais visitar o bebê porque o bebê tinha febre durante a noite, quando nós íamos durante o dia. Então o nosso vínculo estava muito grande. Aí nós fomos proibidas de ver a Mila. Aí quando nós fomos proibidos de ver a Mila, a gente resolveu entrar na fila da adoção, porque já era uma coisa que nós queríamos, né? Então a gente entrou na fila da adoção. Você entrou para adotar ela? Para adotar a Mila. Quando eu entrei na fila da adoção, eu descobri que a Mila tinha mais 2 irmãs. Só que pacote completo. Só que eu queria ter um filho meu e 2 da adoção, né? Então o pacote estava completo. Há 13 anos, elas formam uma família completa e feliz. Eu e as meninas fomos algo que a gente se encaixou. Foi uma pecinha que se encaixou, sabe? Eu tinha aquela necessidade, eu estava sedenta por ser mãe, por ter algo meu, e elas também por ter uma família, por ter uma mãe, por ter um lar. Então foi algo que a gente se encontrou, não foi? A gente se completa, sabe? Eu e as meninas, a gente se completa em tudo. De um lado, estão pessoas que desejam adotar. O Sistema Nacional de Adoção conta com mais de 30 mil pessoas habilitadas. Do outro lado, estão mais de 4 mil crianças e adolescentes esperando uma família. Com estes números, por que essa conta não fecha? O perfil mais procurado é de criança pequena, né? Isso aí não tem nem dúvida. Mas não se tem mais dificuldade para colocar crianças até 10 anos, assim, a gente consegue colocar. Mas não tenha dúvida de que o perfil mais procurado é o de criança pequena. O perfil de criança a ser adotada é de menor de 3 anos de idade, branca, com saúde, né? E a gente não tem esse quadro. Nós temos crianças que chegam ali com 4, 5 anos, depois de um contexto familiar ou de algum problema de saúde. E aí acaba que não tem esse perfil e as crianças acabam ficando bastante tempo até chegar um casal ou um adotante que queira esse perfil. Em Bagé, atualmente, existem 43 pessoas habilitadas à adoção. Apesar da preferência ser quase sempre por meninas pequenas e saudáveis, já dá para perceber uma pequena mudança no perfil. Eu atribuo, além de campanhas, enfim, mas a própria conscientização dos pretendentes, né? E a própria reflexão. Porque o que eu penso a respeito disso? Eu acho muito importante que existam campanhas de conscientização, mas essas campanhas de conscientização, elas precisam elas precisam tocar na sensibilidade do pretendente, no sentido de ele se enxergar
capaz ou não de adotar uma criança com um pouco mais de idade. Por conta dos estudos e do trabalho, o Paulo e a esposa acabaram adiando a chegada do filho biológico. Optaram pela adoção. O perfil inicial era de uma criança pequena, mas algo aconteceu e eles mudaram de ideia. Nós fomos participar de um seminário em Caxias do Sul, que é o ENAPA, que é o Encontro Nacional de Apoio a Grupos de Adoção. E lá a gente assistiu diversas palestras. E uma das palestras que nos tocou muito foi a questão da adoção tardia. Eu não tinha muita ideia do que seria isso. E a gente viu um depoimento de uma jovem, acho que os seus 16 ou 17 anos, em que ela já estava para sair da casa de acolhimento, e ela contou que foi adotada pelas pessoas que ofereceram trabalho para ela. Ela conseguiu fazer o curso de magistério e tal, e ela foi pedir emprego e as pessoas adotaram. E ela contou, né, toda a história, né? E aí depois eu e minha esposa, a gente ficou, né, refletindo sobre aquilo, né? O que a gente precisa para ser pai e mãe? Precisa de um filho, nada mais. E aí a gente sentou, conversou, né, dialogou bastante. Vamos mudar o perfil, de 0 a 5, vamos para 0 a 10 anos. Ok, fomos no fórum, fizemos a mudança de perfil, se eu não me engano, foi numa quarta-feira. Na quinta-feira o fórum ligou. Olha, tem um perfil de uma menina, tem 7 anos. E aí eu me lembro, assim, vagamente do fórum, falou, só tem um problema. Tá, mas que problema que pode ter? Ela tem um irmão e o irmão tá fora do perfil. O irmão tem 11, não é problema nenhum. A mudança no perfil e aceitar um grupo de irmãos acelerou o processo. Vocês já querem conhecer? Foi uma coisa assim meio de supetão, não, vamos conhecer. E aí na sexta-feira a gente foi conhecer, então eles eram daqui mesmo, então eles estudavam em turnos diferentes. O mais velho estudava de manhã e a pequena estudava à tarde. Então de manhã a gente foi, conversou com o mais velho, ficamos com o mais velho, fizemos acho que foi na própria quinta-feira que ele ligou, a gente já fez isso. À tardinha, no final da tardinha a gente foi, conheceu a menina. Aí jantamos aqui, trouxemos pra cá, jantamos. Esse foi o nosso período de convivência. Ok, feliz, a gente retornou com eles para as casas de acolhimento, tinha que fazer nessa. E aí na sexta-feira eu estava trabalhando, né? Não, agora a gente vai aguardar, porque eu achei que não era uma coisa tão rápida. Não, ela está aqui com um documento provisório, de guarda provisória, vocês podem já vir buscá-los. Rodolfo e Rafaela chegaram com 11 e 7 anos. Hoje já estão com 17 e 14. Para mim, o vínculo afetivo foi feito ao longo do processo. Então, no início foi complicado. Primeira semana, 2 semanas, eu me senti muito estranho. Fiquei no quarto, assim, eu não conseguia nem interagir direito com eles. Mas é aí que eu digo, com o tempo, eu já conheço eles pelo cheiro, sabe? Aquela coisa que a gente conhece o cheiro de uma pessoa que a gente convive muito. Então, né? Então, o afeto foi diferente, eu construí ao longo do processo, né? A minha esposa não, já era, meu Deus, era a mãe do início, assim. Eles foram mais dela no início. Sim, né? Tipo, a construção, né? E aí, claro, agora, nossa, né? Não consigo ficar longe deles, mas é o que eu falo pro pessoal, assim, que é uma decisão importante, é uma questão que tu tem um processo, tem que trabalhar, né? E o afeto é feito, né? Ao longo do tempo, né? A mesma coisa que às vezes um filho biológico, a mulher carrega dentro do útero, mas aquele afeto, assim, digamos ainda especialmente do pai, quando vê, materializa, tá ali a criança. E a mesma coisa é um filho que não é por meio da adoção, né? Tu vai construindo aquela coisa, né? O processo de adoção é gratuito e deve ser iniciado na Vara da Infância e da Juventude, aqui no Fórum. A pessoa que deseja se habilitar à adoção deve ter no mínimo 18 anos de idade, independente do estado civil, mas deve ser respeitada uma diferença de 16 anos entre a pessoa que deseja adotar e a criança ou adolescente que vai ser adotado. Quem deseja adotar deve seguir os seguintes passos: cópias autenticadas da certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável, cópias da cédula de identidade e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, comprovante de renda e de residência, atestados de sanidade física e mental, certidão negativa de distribuição civil, certidão de antecedentes criminais. Os documentos apresentados serão autuados pelo cartório e serão remetidos ao Ministério Público para análise e prosseguimento do processo. Essa listagem inicial, assim, né, de documentos, por exemplo, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Depois, em relação a critérios, como eu falei, são critérios se a família é estabilizada, né? Se ela tem condições de oferecer um ambiente saudável ao desenvolvimento de uma criança e se do ponto de vista psicológico ela tem condições, né, de exercer esse papel de maternidade ou paternidade. Hoje, este cadastro pode ser feito de forma online, entrando no site e colocando informações dos pretendentes e o perfil interessado. A primeira condição, né, para entrar no processo de adoção é a habilitação. Então, as habilitações podem ser individuais, que a pessoa mesmo se habilita, ou conjunta, que geralmente são casais. Né? E aí os casais sim têm que comprovar a união estável, o casamento, ou a pessoa individualmente pode adotar. E existe um processo que tramita aqui no Juizado da Infância e da Juventude de habilitação dos interessados. E esse processo demanda o cumprimento de alguns requisitos, né? Exige uma documentação, o processo entra pelo sistema e depois vai para o Ministério Público, volta para o Judiciário e ao final sai uma sentença declarando os interessados habilitados. Em alguns casos, como o da Adriana, a espera pode ser pequena, quando a escolha é feita para receber grupo de irmãos. A gente entrou na fila da adoção, passamos por psicólogos, passamos por todo o trâmite legal, né? E foi bem rápido, durou 6 meses. Por causa do vínculo de irmãos. Elas tinham vínculos de irmãs e elas eram pequenas, então a família que adotasse as 3 ou 2 passava na frente das pessoas que estariam na fila de adoção. Crianças e adolescentes que sofrem abandono, violência, negligência e abuso são retiradas do seu núcleo familiar. O Estado tem mecanismos de proteção garantidos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para colocar essas crianças em abrigos. Se a Justiça decidir que elas não têm condições de permanecer em suas famílias biológicas, elas serão destituídas do poder familiar. E então serão colocadas no Sistema Nacional de Adoção. As crianças que estão em situação de acolhimento, elas estão ali muitas vezes para vir a retornar ao seio da família, né? E é um desafio também a gente conseguir avaliar isso de uma forma célere, né? Se essa criança tem condições de retornar ao âmbito da família ou se efetivamente a gente vai ter que tomar as medidas para que ela seja encaminhada para uma família substituta. Por quê? Porque este encaminhamento, ele pressupõe o ajuizamento de uma ação que se chama Ação de Destituição do Poder Familiar, que é uma ação de titularidade do Ministério Público. E essa ação, quando ela é contestada pela família biológica, né, ou seja, que a família não aceita que o filho vá para adoção, esse processo acaba sendo um pouco mais demorado, porque existe a possibilidade de recursos, né, e toda essa questão. Hoje existe possibilidade de, em alguns casos, mas isso não em todos, que essa criança seja encaminhada provisoriamente para uma família substituta, né, para uma família adotiva, mesmo que este processo de destituição ainda não tenha transitado em julgado. Mas são casos, digamos assim, excepcionais, né, e que levam em consideração questões pretéritas em relação a esses pais, né? Por exemplo, pais que já perderam outros filhos, né? Que já têm um histórico de negligência, né? De abandono. Então, são questões que são levadas em conta muito no caso concreto. Dentro dos lares temporários, a rotina se assemelha à rotina de uma casa. A Casa da Menina abriga crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. A rotina da Casa da Menina é a rotina de qualquer casa, né? Elas têm horários para as refeições, elas têm um horário para fazer as atividades escolares, para estudar. Elas têm durante a semana atividades fora da casa, como idas à terapia com psicólogos ou então atendimento médico, né? Além disso, na casa a gente conta com alguns parceiros que são voluntários que vêm até a casa para prestar atividades de cunho religioso, ou dinâmicas de grupo, ou atividades recreativas, que são pessoas que também fazem parte da rotina da casa, sem contar nas ações que a gente oferece na casa, como atividade física, atividades de oficinas de cozinha, oficinas de maquiagem, enfim, de todos os parceiros que oferecem os serviços aqui para a Casa da Menina, a gente procura sempre conseguir encaixar todo mundo para que elas tenham as experiências mais diversas
dentro da casa. O Lar dos Irmãos Santo Estevão foi inaugurado em setembro de 2019 e recebe grupo de irmãos. A rotina é semelhante à Casa da Menina. As crianças vão para a escola, né? Aquelas que estão em fase escolar. A gente mantém, porque esse é um preceito, né, também da legislação, as crianças nas escolas que elas estavam antes do acolhimento. Claro, a não ser que seja uma criança que veio menor, né, e acabou passando esse tempo, ficou em idade escolar, então nós colocamos em alguma escola que seja mais perto da instituição. Mas então a gente tem crianças que estudam mais perto, outras nas escolas, né, de acordo com a moradia ali delas, anterior ao acolhimento. Todas as crianças abrigadas recebem apoio psicológico. A gente faz o acompanhamento das famílias e das crianças, né? A gente faz a escuta geralmente quando eles são acolhidos, alguns mais velhos, né? Adolescentes, pré-adolescentes, a gente faz uma escuta especializada, conversa com eles, tenta entender o ponto de vista deles, o contexto, como eles compreendem o acolhimento, se eles querem retornar à família. Às vezes a gente precisa fazer alguma investigação sobre o que está acontecendo, algumas suspeitas, né? Se há mesmo a possibilidade de voltar para a família, e essa escuta deve ser feita diretamente com a criança, com o adolescente, né? Assim que a criança entra para o acolhimento, inicia também um trabalho de atendimento com as famílias, já que a primeira tentativa é de reintegrá-las aos parentes biológicos. Nosso trabalho é com as famílias, né, a família dos acolhidos. Então, assim que eles, né, as crianças chegam até o lar, nós começamos então esse acompanhamento com as famílias, né, no sentido que elas possam se organizar, né, superar aquelas vulnerabilidades que deu causa o acolhimento das crianças. Então se faz aqui uma entrevista, né, procurando saber, né, os motivos, o que aconteceu na família, né, e depois fizemos visita domiciliar. No meu caso, né, eu faço um estudo social, relatando ali, né, qual é a situação do núcleo familiar. Encaminhamentos também fizemos, né, a fim de superar essas vulnerabilidades, né, que ocasionaram esse acolhimento. Então, o nosso trabalho no sentido, né, de que a criança, né, que essa família se reorganize e que essa criança possa voltar para o núcleo familiar, né. Mas também se procura também, né, a família extensa, né, que naquele momento, até que pai, mãe possam se organizar, alguém como tio, avô, possam assumir essa guarda, né. A adoção é um contrato solene que cria entre duas pessoas relações iguais às que resultariam de filiação legítima ou verdadeira. A definição expressa bem que a adoção é um ato pelo qual uma pessoa passa a considerar como seu o filho de outra pessoa. A adoção só se tornou o processo que conhecemos hoje em 1988 com a promulgação da Constituição Federal. Foi ela quem garantiu aos filhos adotados os mesmos direitos dos filhos biológicos. Em 2009, a Lei 12.010 reforçou o que já estava estabelecido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e estabeleceu a formação de cadastros a nível estadual e nacional para inscrição das crianças disponíveis para adoção. Depois do parecer do STF favorável à união estável homoafetiva em 2011, casais compostos por 2 homens ou 2 mulheres também podem adotar. As irmãs Eduarda, Camila e Luísa refletem a real definição da palavra adoção. A gente brinca até porque até manias assim a gente pega, sabe? Manias de falar, manias de agir. Então, nunca foi indagada essa parte de preconceito, tu é adotada e não sei o quê. Nunca sofremos essa parte. E eu acho que isso é uma aceitação, acho que geral, sabe? Isso foi muito bom pra mim, particularmente. E, a minha relação em adoção, assim, foi a melhor possível. Eu acho que vem um amor maior, muito maior em adotar, em amar algo que não veio de ti, do que aceitar e amar aquilo que veio de ti. Então eu acho que, definindo a adoção, eu acho que é amor e carinho. E eu acho que um respeito, a pessoa tem que ser respeitada da mesma maneira que todo mundo é. E eu acho isso muito importante para todo mundo viver bem na sociedade, essas coisas assim.